Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar dos chamados números binomiais. Tá? Então a nossa ideia aqui é estudar o que será um número binomial. Né? Então o objetivo desta aula é que ao final dela nós, os alunos que assim assistirem, destaquem as principais características dos números binomiais e compreendam a relação de Stiefel, que é uma relação que envolve esses números, chamados números binomiais, e também que consigam construir e compreender o triângulo de Pascal. Tá? Bom, mas o que, enfim, é um número binomial ou coeficiente binomial? Né? Então nós vamos definir da seguinte maneira: sejam n e k dois números naturais com n maior ou igual que k, definimos um número binomial com numerador n, né? Então a gente está dando já aqui uma característica do que a gente está chamando de numerador e o que nós estamos chamando de denominador. Né? Então, o número binomial com numerador n e denominador k será o seguinte número, né? No qual a gente vai anotar, né, dessa maneira. Né? Aqui a gente vai anotar por essa característica. nk, observe que isso não é uma fração, tá? Então isso não é n sobre k, não escrevam assim. Também não escrevam assim em nk, com tracinho, está errado dessa maneira. Né? A notação é esse parênteses com n em cima e o k embaixo, tá ok? E observe que esse número é na verdade o quê? O n fatorial, k fatorial e n menos k fatorial. Né? De certa forma, quando a gente viu os conceitos de combinação, essa fórmula, né, essa conta já aparecia. Só que aqui nós vamos estar estudando, observando o valor desta relação apenas do ponto de vista numérico, tá ok? Estudando as relações matemáticas que esse número tem. Bom, então, esse número n que fica em cima nós vamos chamar de numerador do número binomial, e esse número k que fica embaixo nós vamos chamar de denominador do número binomial. Né? Como a gente tem observado, o número binomial nk, né, lá no estudo das combinações, representaria a combinação de n elementos tomados k a k. Bom, o que muda aqui? O que muda é que nós não estamos interessados em associar esse número aos problemas de combinação, ok? Então, quando a gente fala em combinação, tem toda uma ideia por trás, né? Você tem um grupo do qual você quer tirar um grupo normalmente menor, você quer saber quantas combinações você pode fazer a partir desses N elementos que você tem. Nesse momento, nós não estamos interessados nisso. Tá? Nós estamos apenas interessados em estudar, do ponto de vista numérico, né, esse coeficiente aqui que nós estamos chamando de número binomial. Tá? Então, apenas as propriedades matemáticas dele. Então, um exemplo que a gente pode fornecer, né, um número binomial de 5, 2 a 2. Né? Então, como a gente pode observar aqui, o numerador é 5 e o denominador é 2 desse número binomial. Né? Ele é simplesmente o quê? 5 fatorial, 2 fatorial, fatorial de 5 pelo fatorial de 2 e o fatorial da diferença, como nós já fazíamos na aula de combinação. Né? Desenvolvendo esse resultado, né? Aqui 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 é 3. Tá? Observe que é só pegar o n aqui e substituir por 5 e o k substituir por 2. Você obtém essa relação. Desenvolvendo 5 até chegar no 3, nós vamos ter o quê? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. A gente parou aqui para cancelar com o de baixo, né? Então esse cancela o de baixo. O 4, simplificando o 2, vai dar 2. E 5 vezes 2 resulta em 10 no final, né? Então, a gente, de certa forma, estudou isso quando a gente estudou combinação, né? A gente chamava isso aqui de uma combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Mas isso lá tinha todo um sentido aplicado, né? Você tinha, por exemplo, um grupo com 5 pessoas, você queria escolher 2 para formar uma comissão ou coisa desse tipo. Aqui não, nós estamos estudando apenas esses valores do ponto de vista numérico. Então, o que é o número binomial 5, 2, com o numerador 5 e denominador 2? É um número que tem o valor igual a 10, né, que é obtido a partir desta relação. Bom, então espero que vocês tenham compreendido esse primeiro momento. Né? A gente vai estar sempre representando o número binomial, então, mais comumente agora por essa notação. Né? Quando eu colocar, por exemplo, 10, 3, isso é o número binomial com o numerador 10 e com o denominador 3. Né? E esse número ele é obtido de que maneira? Eu substituo aqui o n, no caso é n fatorial, substituo por 10, então fica 10 fatorial.
O K é o 3, então no lugar do K eu coloco o 3 fatorial. Aqui, como é N e o K, então aqui seria 10 e aqui seria 3, portanto aqui ficaria 10 menos 3 fatorial. E aí desenvolvo a conta e chego no valor natural desse número binomial. Bom, vamos continuar então, né? O primeiro resultado que a gente vai observar dos números binomiais é que quando você tem um binomial com numerador e denominador igual, né, no caso n, o resultado desse número binomial é sempre o número 1. Então isso é fácil de demonstrar, né? O que é o binomial n a n? Bom, vamos lá. Bom, vamos lembrar aqui como que a gente definiu o número binomial nkk, né? O número binomial nkk, ele é n fatorial dividido por k fatorial, é o fatorial de cada um deles, e depois o fatorial da diferença, né? O que acontece nesse caso? Nesse caso, o k, né, é o próprio n. Então nós vamos substituir aqui o k por n nessa relação. Então isso vai dar o quê? Vai dar n fatorial. O k é n, então vai ficar n fatorial. O n continua sendo n. E esse k está valendo n. Então fica n menos n fatorial. Tá? Bom, então o resultado que nós temos aqui é n fatorial dividido por n fatorial. E n menos n fatorial, isso dá 0 fatorial. Ok? Bom, esse cara é igual a esse, dividindo vai dar 1. 0 fatorial, por definição, também é igual a 1. Então, o resultado dessa divisão é 1. Portanto, quando você tem um número binomial com numerador igual ao denominador, não precisa perder tempo fazendo essa conta. O resultado é direto 1, né? Por exemplo, se você tiver o binomial 5, 5, o resultado disso é direto 1. Não precisa perder tempo com a conta. Né? O binomial 100, com numerador 100 e denominador 100. O resultado é diretamente o número 1. Né? Num contexto que o número binomial esteja representando uma combinação, digamos, uma combinação de 6 elementos tomados de 6 em 6, o resultado disso é 1, ou seja, só tem uma combinação. Só lembrando que a gente pode estar estudando isso, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, sem ligar necessariamente com o conceito de combinações, tá? Bom, resultado 2, quando você tem um denominador igual a 1, que é esse caso aqui, numerador n, o resultado é diretamente o n, né? Então, o que nós estamos dizendo aqui? Se você tivesse um binomial do tipo 5 e 1, você não precisaria perder tempo com a conta, o resultado disso seria diretamente 5. Né? Se você tivesse aqui o binomial 7 e 1, o resultado disso é diretamente 7. Então você não precisa perder tempo fazendo contas a partir desse resultado. Né? Você está resolvendo um problema de combinação. Você pergunta, ó, tem 8 elementos, né? E vou escolher um elemento. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Ora, de 8 maneiras, correto? A combinação de 8 a 1 é igual a 8. Bom, vamos demonstrar esse resultado, né? O que é o número binomial em 1? Por definição do número binomial, isso é n fatorial. Nesse caso, o k está valendo 1, então aqui passa a ser 1 fatorial. E o que seria o n menos k é o n menos 1 fatorial. Ok? Bom, ao desenvolver o n fatorial, porque ele é maior do que o n menos 1, o que é o fatorial do n? É o produto do n pelo seu antecessor. O antecessor de n é n menos 1. Eu poderia continuar e colocar aqui n menos 2, mas eu vou parar porque já está igual ao de baixo. Né? Como está igual ao de baixo, a gente vai fazer já a divisão. Né? 1 fatorial é 1 e esses dois são iguais. Então esse aqui dividir esse vai dar 1 também, vai cancelar. E portanto n dividido para 1 é n, né? Que é exatamente o que a gente queria mostrar. O número binomial, numerador n e denominador igual a 1, é igual a n. Né? Resultado 3. Vamos tentar entender esse resultado antes de fazer a sua demonstração. Quando você tem um número binomial, né, com o numerador n, e o denominador, quando eu coloco n menos 1, significa que o denominador ele é o antecessor de n. Então, o resultado desse número binomial é diretamente o n. Tá. O que é isso, professor? Ora, eu coloco o número binomial 5 com o denominador 4. Então, observe aqui que esse cara é o antecessor do numerador, né? 5, 4 a 4. O resultado disso é diretamente 5. Não precisa perder tempo fazendo conta.
Então, se eu colocar aqui um número binomial 7 e 6, como aqui é um antecessor do 7, o resultado disso é diretamente o 7. Quando eu ganho essa habilidade com esses valores, eu já ganho tempo em contas, né? A gente vai fazer conta mais rápido. Então, o número binomial 10 a 1 é diretamente o 10. Desculpa, aqui nesse caso também é 10, mas a gente está fazendo outro resultado, né? Ou seja, 10 9 é 9 também é 10. Bom, então vamos demonstrar aqui o resultado, que significa que o nosso K, nessa relação, né? A gente trabalhava com o binomial NKK, o nosso K está valendo n-1. Então vamos lá. O que é o número binomial n-1? Tá? Isso seria n fatorial dividido por k fatorial. Só que o k é o n-1. Então vou colocar aqui direto. O k é n-1 fatorial. E em seguida a gente ia fazer o quê? A gente ia fazer, vamos só colocar aqui do lado, né? O que seria nkk? Seria o fatorial de n pelo fatorial de k. Foi o que fizemos aqui, fatorial de n pelo fatorial de k, que está valendo n-1, né? E em seguida aqui seria n menos k fatorial, ok? Bom, então nesse caso vai ser n, né, menos o k, cuidado aqui em colocar o parênteses, né? Porque o k está valendo n-1, então menos o k, que nesse caso é n-1. Fecha aqui e coloca o fatorial aqui fora. Então a gente tem cuidado com esse parênteses, porque a gente sabe que o sinal de menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo lá dentro, né? Então o que ficou aqui? Ficamos com n fatorial, né? Aqui ficou n menos 1 fatorial. Esse n menos o n cancela, e esse menos com esse menos vai dar mais 1. Então aqui ficou 1. Então o resultado é n fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Bom, mas se a gente desenvolver o n fatorial, isso é n vezes n menos 1. Vou parar aqui, porque tem um cara lá embaixo que é igual a esse, né? E a gente sabe que vai dividir, né? E aqui deu 1, nem precisava colocar, mas vou colocar aqui para destacar. Portanto, o resultado dessa conta é realmente n, como a gente já havia observado aqui em cima. Então, vale fazer isso, né? Ou seja, você pode resolver agora esses números binomiais de maneira bem rápida, né? Então, só resumindo o que nós vimos até o momento, né? Toda vez que eu tiver, digamos, o numerador igual ao denominador, o resultado disso é 1. Se eu tiver o denominador igual a 0, o resultado também é 1. Se eu tenho o denominador igual a 1, o resultado é o numerador. Nesse caso seria 7. E se eu tenho, né, que é o último resultado nosso aqui, o denominador sendo o antecessor do numerador, o resultado é o próprio numerador. Tá certo? Então foram os 4 resultados, né, ou melhor, os 3 resultados que nós vimos até o momento, né? Bom, números binomiais complementares, né? Essa é uma outra definição que nós temos que entender aqui para facilitar a nossa vida. Então, primeiro vamos definir o que são números binomiais complementares. Dois números binomiais são ditos complementares se seus numeradores forem iguais. Então, a primeira coisa que tem que ter para que os números sejam considerados complementares é que o numerador desses números, né, devem ser iguais, tá certo? E se a soma de seus denominadores, tá? Soma de seus denominadores for igual ao numerador. Bom, vamos tentar entender isso com um exemplo, né? Com um exemplo é sempre melhor. Então vamos lá. 10, 7 e 10 e 3 são binomiais complementares. Por quê? Bom, primeira coisa, observe que o numerador é o mesmo, é 10, né? Então numeradores iguais. E se você observar o 7 e o 3, que são os denominadores, quando a gente soma 7 mais 3 dá 10, que é o numerador. Então isso caracteriza eles serem complementares. Então o binomial 10, 7 e 10, 3 são complementares. Daqui a pouquinho a gente vai ver que binomiais complementares têm uma propriedade interessante, tá? Então, mais um exemplo, 7, 4 e 7, 3, né? Mesmo numerador que é 7, e o 4 mais 3, né? Quando você soma dá 7. Portanto, são chamados binomiais complementares. Bom, por que a gente estudou binomiais complementares, né? Basicamente porque eles têm a seguinte propriedade, que é o resultado 1 aqui, ó. Números binomiais complementares são iguais. Então,
o número binomial 10 e 7, 10 e 3, eles eram complementares, e eles então são iguais. Né? Vamos fazer essa continha aqui. O que seria o binomial 10, 7? Vamos lá. Se a gente fosse jogar na relação, isso seria, né, 10 fatorial, o k está valendo 7, então é 7 fatorial, e aqui dentro ficaria a diferença, que é 10 menos 7, ok? Bom, desenvolvendo esse resultado, nós temos o quê? Nós temos 10 fatorial, 7 fatorial e 10 menos 7 dá 3 fatorial. Não vou resolver, vamos deixar dessa forma aqui. Quando a gente pega agora o binomial 10, 3, 3, ok? O que a gente observa? Fatorial do 10 pelo fatorial do 3. E aqui dentro é a diferença do 10 com 3, fatorial, né? Bom, ou seja, o resultado dessa conta é o quê? 10 fatorial, 3 fatorial e 10 menos 3 é 7 fatorial. Se você olha para essas duas expressões, o que você observa? Que embaixo você tem até a mudança aqui da ordem, mas a ordem dos fatores não altera o produto, portanto, esses dois números aqui são iguais. Né? Então, binomiais complementares são iguais. Mesma coisa que acontece. Ó. 7, 4, 7, 3 são complementares porque 4 mais 3 dá 7, que é o numerador desses números. Se você desenvolver aqui o 7, 4, né, isso vai dar o quê? 7 fatorial, 4 fatorial e a diferença. A diferença de 7 para 4 é 3. Né? Se você desenvolver o 7, 3, isso vai dar o quê? 7 fatorial, 3 fatorial e a diferença do 7 para 3, que é 4. Observe que o resultado é exatamente o mesmo, né? São números iguais. Claro que a gente vai demonstrar esse resultado. Bom, mas é um resultado também que vai facilitar as contas, porque quando você está trabalhando com binomiais que tem essa característica, se você já sabe o valor de um, você não precisa, portanto, descobrir o valor do outro, né? Por exemplo, né? Quando você faz aqui o binomial 10, 3 a 3, que está dando aqui 10 fatorial, 7 fatorial e 3 fatorial, você pode fazer essa conta, desenvolver essa conta, que seria 10, né, vezes 9, vezes 8, e o 7 vai cancelar com 7. O 3 fatorial é 3 vezes 2, né? Esse 7 cancela esse 7. O 3, 9 dividido para 3 dá 3. 8 dividido para 2 dá 4. 4 vezes 3, 12, vezes 10, 120. Então, o que nós encontramos? Que o binomial 10, 3 a 3 é 120. Então, o binomial com o numerador 10 e denominador 3 é 120, então esse daqui também é 120, tá certo? Então, uma vez que você descobriu o valor de um, você descobriu também o valor do outro. É isso que nós estamos dizendo. Bom, obviamente nós vamos querer demonstrar isso, né? Então, por que o binomial 10, 7 a 7 é igual ao binomial 10, 3 a 3, né? Ou com o numerador 10 e denominador 3. Bom, como que são dois números binomiais complementares, né? Do ponto de vista geral, né? Pode ser anotado da seguinte forma: NPAP, e o complementar, né, do NPAP é o N, e como a soma do numerador dos denominadores tem que dar igual ao numerador, então aqui eu vou colocar N menos P, né? Então, obviamente esses números são complementares, porque se você somar com os dois, o P cancela e dá igual a N. E é uma maneira generalizada, genérica, né, de você anotar esses dois complementares, né? Então esses dois camaradas são complementares. Bom, o que acontece com o binomial NPAP? Né? O binomial NPAP, pela definição do número binomial, é N fatorial sobre P fatorial e N menos P fatorial. Ok? E agora, o que é o binomial N e N menos P? Né? Ora, naquela relação que a gente estava trabalhando, esse camarada está fazendo o papel do K, né? Então aqui nós vamos ter N fatorial dividido pelo K fatorial. Só que o K fatorial agora é N menos P fatorial. E aqui dentro nós tínhamos o N menos K. Então nesse caso o N está valendo o N mesmo, mas o K, né, o nosso K da primeira relação nossa lá, está valendo N menos P. Então aqui eu vou colocar N menos K, que seria N menos P. Né? E vou colocar o fatorial depois. Essa fração aqui a gente alonga um pouquinho mais aqui. Bom, então o resultado desse número binomial N, N menos P, é toda essa conta. Né? Olhando para cá, obviamente não está dando para ver ainda que são iguais. Mas, né, se a gente
fazer aí alguns cortes, a gente já vai observar, né? N menos N cancela, né? E o menos com menos aqui do P já vai dar P, e P fatorial. Então, se você observar, é só mudar aqui a ordem, né? Isso é N fatorial dividido para P fatorial e N menos P fatorial. Ou seja, esse número binomial é exatamente o que nós tínhamos destacado aqui. Ele é igual a NPAP. Como eles são números complementares, né? São números complementares, binomiais complementares genéricos, então vale isso para qualquer NP que você colocar, né, de acordo com a definição de números binomiais. Então está demonstrado aí, então a gente pode usar esse resultado sem maiores problemas, ok? Bom, então vamos aplicar esse resultado agora na resolução de uma equação envolvendo números binomiais. Quais os valores de x, né, natural, obviamente, né, no universo dos números naturais, para a equação abaixo? Então, a equação abaixo envolve uma igualdade com dois números binomiais. A gente observa aqui que o numerador é o mesmo, né? Então a primeira condição já está ok, né? Numeradores iguais. E o que tem que acontecer com os denominadores para que esses binomiais sejam iguais? Bom, tem duas situações. Primeira situação, esses camaradas, né, podem ser exatamente iguais. Então x mais 1 pode ser igual a 2x. Claro que se eles forem iguais, os números binomiais serão iguais. Segunda situação é que a soma deles, o x mais 1 mais o 2x, tem que ser igual ao numerador, que é 10. Então, essa aqui é uma outra condição, que é você somar os numeradores e o resultado ser igual ao... somar os denominadores e o resultado ser igual ao numerador. Tá certo? Então, são duas condições. Você tem que destacar duas condições. A primeira é que, se os denominadores forem iguais, obviamente serão iguais, né? E se você somar os denominadores e der o numerador, também serão iguais, de acordo com o resultado acima dos números binomiais complementares, né? Bom, agora a equação aqui é tranquila, né? Então isso aqui nós ficamos com x menos 2x igual a menos 1. Ficamos então com menos x igual a menos 1 e, portanto, x igual a 1, né? Então, x igual a 1 é realmente uma solução. Observe que se o x é 1, aqui 1 mais 1 é 2. Então fica 10, 2 a 2. E 2 vezes 1 é 2. Então, obviamente, 10, 2 a 2 também, os números são iguais, né? Nesse outro caso, x mais 2x dá 3x e 10 menos 1 dá 9. Portanto, x é igual a 9 dividido para 3, que dá 3. Né? Então, observe que se o x é 3, aqui fica 3 mais 1. Vamos lá, se o x é 3, eu vou ficar com que binomial? 3 mais 1, 4. Então, o binomial aqui do lado esquerdo é 10, 4 a 4. E do lado direito, sendo o x igual a 3, 2 vezes 3, 6. Né? E o que a gente viu anteriormente? Que esses dois números binomiais são complementares, portanto, eles são iguais. Então, a solução para essa equação é x igual a 1 e x igual a 3. Bom, então, vamos agora, pessoal, a mais um resultado importante, né? Também aí nessa parte dos números binomiais, que é a chamada relação de Stiefel, né? O que é essa relação de Stiefel? Então, a primeira coisa é quem é o Stiefel, né? Por que esse nome Stiefel? Então, o Stiefel é esse cara bonito que aparece aqui na foto para vocês, né? Deve ter outras fotos dele aí na internet, a gente achou essa. Era um matemático alemão, nasceu em 1486 e morreu em 1567, né? Então viveu aí até bastante tempo. E fez descobertas independentes sobre os logaritmos, antes mesmo de John Napier, né? Então, muitos atribuíam, né, o estudo dos logaritmos ao John Napier, né? Mas o Stiefel já, de maneira diferente do John Napier, tinha também já trabalhado com o desenvolvimento dos logaritmos. Tá? Isso aqui é um fato interessante na história dele. Ele publicou trabalhos realizando associação entre as progressões aritméticas e geométricas, então foi um dos trabalhos do Stiefel também. Foi criado na Igreja Católica, basicamente, estudou na Universidade de Wittenberg, né? Na Igreja Católica ele foi padre, desenvolveu vários estudos lá, e em 1522 ele foi expulso da Igreja Católica por discordar de alguns dogmas da Igreja, né? Principalmente relacionado a... Ele achava que a Igreja não dava a atenção necessária aos pobres, né? E nisso, né, em paralelo com o protestantismo que estava surgindo na época, né, ele se agrega com Lutero, né? Na verdade, ele chega até a viver na casa de Martinho Lutero,
Então ele vai conviver agora com os luteranos e vai virar um pastor luterano também, né? E depois ele rompe com os luteranos, né? Isso porque em algum momento ele tenta desenvolver uma tese de prever o fim do mundo, né? Quando que iria ocorrer o fim do mundo, isso não cheira bem lá para um Lutero e acaba que tendo alguns atritos e eles rompendo aí um pouco com os luteranos na época, né? Ele perde o cargo de pastor dentro da igreja luterana. Bom, ele desenvolveu o trabalho com os números binomiais, né? E é obviamente nesse trabalho que a gente quer destacar aqui a sua importância, né? Trabalhou em diversas universidades, né? Também trabalhando aí com ensino de geometria, de álgebra, né? E outros ramos da matemática. Aqui nós fizemos apenas um pequeno resumo, né? Sobre a vida do matemático Stiefel, né? Bom, o que é, enfim, a relação de Stiefel? Então a gente olha agora para essa parte matemática e vai tentar primeiro decifrar isso antes de querer fazer alguma demonstração. Então veja, o que a relação de Stiefel está dizendo é que se você somar dois números binomiais, né, com o mesmo numerador, e com o denominador o sucessor do outro, ó, P menos 1 e P, um é o sucessor do outro. Então, o resultado desta soma é um sucessor do numerador e com o denominador P. Ruim de entender assim, né? Vamos pegar então com números. O que essa relação está dizendo para a gente aqui? Vamos ver aqui. Se eu pegar o binomial 10, 7 a 7, né, e somar com o binomial 10, agora eu vou pegar o sucessor do 7, que é o 8, correto? Então tem que ter essa característica, esses números. O resultado dessa soma vai dar um outro número binomial, com o numerador 1 a mais do que esse, ou seja, aqui era 10, então aqui vai ser 11, e o denominador sendo o maior aqui dos denominadores, que no caso é 8. Então, basicamente, é uma maneira de você decompor um número binomial em outros dois números binomiais, né? Então, vamos brincar um pouco mais com isso. Então, se eu pegar aqui o binomial 28 a 8 e somar esse binomial 28 a 8 com o binomial 29 a 9, né? Tem que ter essa característica de um ser o sucessor do outro. O resultado disso vai ser um outro número binomial com o numerador 21, um a mais do que esse, e com o denominador sendo 9, que é esse maior denominador. Ou seja, você pode também fazer o contrário e tentar pegar um número binomial, digamos aqui o 10, 5 a 5, né? E decompor, como é que você pode decompor ele em outros dois números binomiais? Bom, como aqui está 10, então eu vou decompor com 1 a menos, né? 9 em 2 com o denominador, com o numerador 9. E como esse é 5, então isso aqui é 4 mais 5, né? O denominador é o maior entre eles. Então, basicamente, é essa que é a relação de Stiefel, ok? É uma relação que envolve a soma de dois binomiais, dando um número binomial, ok? Porque não necessariamente, quando você soma dois binomiais, o resultado será um número binomial. Mas o Stiefel mostrou que esses números que têm essa característica, né, terão relação com outro número binomial, ok? Essa relação é bastante útil, por exemplo, no que a gente vai ver mais à frente no estudo do triângulo de Pascal, tá? Bom, então, entendida a relação aqui, entendido como ela funciona, né? Vamos ver aqui mais um exemplo, né? Vamos fazer mais um. Se eu pegar 7, né, o binomial 7, 3 a 3, e somar ele com o binomial 7, 4 a 4, tem que ter essa característica de um ser o sucessor do outro. O resultado disso também é um número binomial, agora com o numerador 8, 1 a mais do que 7, e com o denominador 4, que é o maior dos denominadores. Bom, próximo passo nosso, vamos fazer a demonstração. Tá? Então, se você está estudando para o ensino médio e você quiser pular essa parte, você fique à vontade, né? Mas se você tiver curiosidade, dá para entender também a demonstração. Então, nós vamos demonstrar agora a relação de Stiefel, ou seja, nós vamos somar o número binomial n, π menos 1, e vamos somar esse número n, p a p, ok? Bom, então, primeira coisa, como é que desenvolve esses binomiais? O binomial n, p menos 1, aqui vamos fazer aqui embaixo, né? O binomial n, p menos 1, ele será n fatorial, o k está valendo p menos 1, então p menos 1 fatorial, né? E aqui o n menos k, que seria um n menos o p menos 1, né? Tudo isso com fatorial aqui dentro, ok? Então, isso aqui, na verdade, eu só atribuí a fórmula, né? Joguei na relação do número binomial. E o binomial NPAP, ele é o quê? Ele é n fatorial, ok? Dividido por p fatorial.
e a diferença do n com p. Mesma coisa, a gente repetiu aqui, né? Nada de diferente. Bom, então o que nós vamos fazer agora, né? Onde que nós vamos estar mexendo agora? Bom, nós vamos fazer o seguinte desenvolvimento, né? Nós vamos desenvolver aqui agora a parte de baixo dessa fração. Então, eu vou desenvolver aqui, vai ficar n fatorial. O p menos 1 fatorial eu vou manter, ok? P menos 1 fatorial. E eu vou desenvolver esse fatorial, né? O que é esse fatorial, na verdade, aqui? Eu posso escrever isso aqui ainda como sendo n menos p, ok? Eu vou só rearranjar aqui, ó, n menos p, e o menos com menos dá mais 1, né? Então, vou colocar esse mais 1 aqui fora e colocar o fatorial. Fizemos só um rearranjo aqui dentro, né? O n menos o p, e menos com menos vem mais 1 aqui, ó. E esse outro eu vou manter nesse primeiro momento, tá bom? Vamos só repetir essa segunda parte. Então, foi o que fizemos até agora. Bom, feito isso, vamos agora mexer um pouco mais em cada uma dessas frações, né? Aqui fica n fatorial, aqui fica p menos 1 fatorial. E o que é esse fatorial? Olha, o fatorial de um número é eu pegar esse número, né? No caso, n menos p mais 1 fatorial vai ser n menos p mais 1, não é isso? Multiplicado pelo antecessor dele. Olha, mas o que é o antecessor do n menos p mais 1? É eu tirar o 1. Então, multiplicado pelo n menos p, tirei o 1 já, e vou deixar o fatorial. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu fiz isso, ok? Então, a gente deixou dessa maneira. Aqui, na verdade, é mais, né? Mais n fatorial. E vou fazer o seguinte, o p fatorial eu posso escrever como sendo p vezes p menos 1 fatorial, né? Então, estou substituindo aqui o p fatorial por p menos 1 fatorial, uma outra maneira também, de modo conveniente, né? Isso multiplicado ainda por n menos p. Então, eu repeti essa parte, né, aqui embaixo, e o p fatorial ficou p vezes p menos 1 fatorial. Bom, vamos lá então, né? Eu estou somando duas frações agora e, obviamente, a gente quer deixar essas frações com o mesmo denominador. Então, nesse mesmo denominador, tem que ter os fatores comuns, né? Ou seja, um número que seja múltiplo desses dois. Bom, mas só vamos olhar o que tem em comum nesses dois. Tem o p menos 1 fatorial nos dois denominadores, então vou repetir aqui, ó, vai ficar p menos 1 fatorial. Ok? O que mais tem em comum? O n menos p fatorial também está em comum. Então vamos repetir aqui o n menos p fatorial. Né? O que não está em comum? O que não está em comum é a segunda parte aqui, que é esse número grandão, que é o n menos p mais 1. Né? Esse não tem fatorial, que a gente já tinha desenvolvido. E também ainda tem o p aqui que não entrou na continha. Então, basicamente, o que tinha nas duas frações aqui no denominador eu repeti, e o que não era comum eu repeti também. Então, esse cara é o múltiplo desses dois, né? Então, vamos dividir. A gente divide esse por esse de baixo, o que acontece? O p menos 1 cancela o p menos 1, o n menos p fatorial cancela o n menos p fatorial, o n menos p mais 1 cancela o n menos p mais 1 e sobra só o p. Então, esse p fica multiplicando o n fatorial de cima. Então, na verdade, nós vamos ter aqui n fatorial, né? Nós vamos ter n fatorial vezes p, que é o resultado da divisão desse por esse multiplicado pelo de cima, ok? Agora, eu vou pegar esse de baixo aqui e dividir por esse, né? Então, quando eu vou dividir, o p menos 1 cancela p menos 1, n menos p fatorial cancela n menos p fatorial, p cancela p, sobrou quem? Sobrou só esse pedaço aqui, ó. Então, esse cara agora multiplica o n lá em cima. Então, vai ficar n fatorial multiplicando o n menos p, né? Mais 1, ok? Bom, então o que temos agora, né? Em cima eu tenho um n fatorial aparecendo aqui, aqui eu posso colocar esse n fatorial em evidência, né? E quando eu colocar em evidência, o que fica dentro? Fica p, e aqui fica mais, né? N menos p mais 1, que é o que tinha no outro colchetes aqui. E embaixo fica toda essa conta. Agora, observe que essa conta eu posso fazer algumas simplificações, porque o p vezes p menos 1 fatorial, isso na verdade dá o p fatorial, ok?
Se você pegar P e multiplicar por P menos 1 fatorial, dá o P fatorial. Se você pegar o N menos P mais 1 e multiplicar por N menos P fatorial, o resultado disso é N menos P mais 1 fatorial. Ok? Ou seja, no lugar de escrever dessa maneira, eu voltei agora a escrever dessa única maneira. Né? Esse P que está aqui em cima cancela esse. E o que você tem em cima é N fatorial multiplicado por, o que sobrou? N mais 1. Né? N mais 1. E embaixo você ficou com P fatorial e N menos P, que eu posso também rearranjar agora assim, ó. N menos P mais 1, posso colocar como se fosse N mais 1 menos P. Só fiz uma troca, isso não altera o resultado. Mas é de modo conveniente aqui para o resultado que eu quero alcançar. Bom, agora, o que é N fatorial multiplicado por N mais 1? Ora, N mais 1 vezes N fatorial, isso dá N mais 1 fatorial. Né? E embaixo nós temos o P fatorial e temos o N mais 1 menos o P com o fatorial aqui fora. Bom, ora, mas o que é isso? Isso, na verdade, é um número binomial. Né? Isso aqui já é a forma do binomial, só que com o binomial N mais 1 com o denominador P, correto? Então, exatamente o que nós queríamos encontrar aqui na relação de Stiefel. Então, está demonstrado, né, a relação de Stiefel, né, CQD, né, como queríamos demonstrar, ok? Então, está demonstrada aí a relação de Stiefel, obviamente, espero que vocês tenham compreendido, né, vocês podem fazer aí, rever os passos com calma, tá? No ensino médio você pode pular essa etapa ou pode tentar entender também, para ficar mais claro aí a sua visão, ok? Bom, próximo passo nosso, né, depois dessa demonstração aí da relação de Stiefel, é entender o que nós vamos chamar agora de triângulo de Pascal. Tá? Então, o triângulo de Pascal, na verdade, tem vários nomes, né? Também chamado triângulo de Tartaglia, na Itália, que é outro matemático, triângulo aritmético, triângulo combinatório, triângulo de Yang-Hui, né, na China, né, que em 1303 esse triângulo já tinha registro histórico dele na China. Então, na verdade, o Pascal não foi o primeiro, né? Pascal já é lá para 1600. Mas provavelmente o nome fica mais famoso aí relacionado a Pascal porque ele faz a relação desse triângulo com a teoria das probabilidades, né? Mas é um triângulo que várias comunidades, né, povos em momentos distintos, né, tinham feito observações sobre eles, né? Então, o Pascal faz o elo com a teoria das probabilidades. Portanto, a gente vai chamar aqui de triângulo de Pascal, lembrando que tem vários nomes. É um nome bastante utilizado, alguns chamam também de Pascal-Tartaglia, mas o mais utilizado mesmo aqui no Brasil é o termo triângulo de Pascal. Né? E o próprio Pascal merece um destaque. Né? Afinal, quem é Blaise Pascal? A gente vai tentar aqui, obviamente, fazer um pequeno resumo, porque esse cara é um gênio. Né? Ora, Pascal em francês, né? Matemático, físico, inventor, filósofo, teólogo católico. Então, o camarada tinha muitas atribuições, né? Ele publicou um tratado de geometria projetiva aos 16 anos de idade. Né? Ele contribuiu significativamente para os estudos dos fluidos, lá na física. Esclareceu o conceito de pressão em vazio, estendeu o trabalho de Torricelli, na física também, né? Escreveu textos importantes sobre o método científico. Então, aí já fugindo um pouco da parte necessariamente matemática e física, né? Foi da parte metodológica. Aos 19 anos inventou a primeira máquina de calcular, né? Uma precursora aí também dos computadores. Estabeleceu juntamente com Pierre de Fermat as bases da teoria das probabilidades e da análise combinatória. Né? E muito mais que não cabe nesse slide. Então, o Pascal, né, na verdade, é um verdadeiro gênio. Né? A gente pode observar isso, inclusive, aqui quando a gente observa quando ele nasceu, que ele morreu. Ele nasceu em junho de 1623 e morreu em agosto de 1662. Ou seja, Pascal morreu com 37 anos e desenvolveu muita coisa. Tratados filosóficos, né, que a gente não citou aqui também, que foram publicados depois de sua morte. Então, quem tiver mais curiosidade sobre a vida de Pascal, né, dê uma pesquisada aí nos livros de história da matemática aí, ou na própria internet, que tem muita coisa para falar dele. Né? Ele tem muitos resultados em diversas áreas. Bom, mas o resultado que a gente quer destacar aqui agora, né, no triângulo de Pascal, chamado triângulo de Pascal, é o seguinte. Bom, por que
nós vamos estudar esse triângulo. Na verdade, o que o Pascal ou os outros matemáticos lá que também deram o nome a esse triângulo observaram, né? A gente vai organizar os números binomiais em um triângulo, tá ok? Então, vamos começar com o binomial 0, 0, que é um binomial possível. E vamos, em seguida, colocar o binomial 1, 0 e depois o binomial 1 e 1. Na sequência, nós vamos colocar o binomial com numerador 2. Todos que têm numerador 2. Ora, todos que têm numerador 2 são o 2 e 0, não é isso? O 2 e 1 e o 2 e 2. Depois, todos com numerador 3. Então, seria quem? 3 e 0, 3 e 1, e depois 3 e 2, e por último 3, 3. Então, são todos os binomiais com numerador 3. Depois, todos os binomiais com numerador 4. 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Nós estamos organizando de modo a formar esse triângulo aqui, né? Vou ainda fazer mais um, né, que seria todos com numerador 5. Então, seria 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 e por último 5, 5. A gente poderia, obviamente, ficar nesse processo indefinidamente aqui, né? Isso vai para o infinito. Tá, mas por que a gente estuda esse triângulo, né? Porque, na verdade, esse triângulo vai ter algumas características, né, em termos de resultados. A gente viu que quando aqui é 0, o resultado é 1, ok? Então, aqui é 1, né? Bom, outra coisa que a gente viu é que quando aqui é 0, o resultado é 1, quando é igual, o resultado é 1. Então, como toda essa coluna aqui, a primeira coluna começa sempre com 0, esse triângulo sempre começa com o número 1, em termos de resultado. E como todo mundo termina com o numerador igual ao denominador, o resultado final também sempre é 1. Então, observe aqui agora essa outra. Começa, o resultado desse é 1, ok? Como aqui é 2, 1 a 1, dos resultados que a gente demonstrou, toda vez que aqui é 1, o resultado é o próprio n, então aqui é 2, né? E termina com 1. Bom, nessa outra linha, mesma coisa, vai começar com 1, mas a característica principal do triângulo de Pascal é que se você somar esse cara com esse, 1 mais 1, 1 mais 2, que dá 3, é o resultado do próximo binomial aqui de baixo. Se você pegar agora 2 mais 1, que dá 3, é o resultado do próximo aqui de baixo e termina com 1. Então, quando você pega agora essa outra linha, ó, você começa com 1 e vai lá. 1 mais 3, 4, não é isso? 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4 e termina com 1. Esses são os resultados de todos esses binomiais. Então, o binomial 4, 0 é 1. 4, 1 é 4. O binomial 4, 2 é 6. O binomial 4, 3 é 4. E o binomial 4, 4 é 1. Então, aqui nós temos os resultados dessas contas de maneira bem rápida, né? Então, rapidão aqui, ó, começa com 1. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E termina com 1. E isso é o resultado de toda essa linha. Ok? Bom, o que justifica o triângulo de Pascal, né? O que justifica esse triângulo, pessoal? É exatamente a relação de Stiefel, né? Porque quando você pega aqui, o que a relação de Stiefel diz? Se você pegar aqui 3, 0 e 3, 1, o resultado disso aqui é um binomial com numerador maior, ou seja, como aqui era 3, passa a ser 4, e com o numerador sendo esse anterior, 1. Quando você somar aqui o 3, 1 com o 3, 2, são dois números consecutivos, isso vai dar um binomial 4 com o numerador maior entre eles, o denominador o maior entre eles, que é 2. Né? Quando você somar o 3, 2 com 3, 3, denominador 4, numerador 4 e denominador 3. Então você, na verdade, esse procedimento que a gente fez aqui de fazer essa soma rapidão é exatamente a relação de Stiefel, né? Então, para outra linha, por exemplo, aqui, para a linha 6, começa com 1, relação de Stiefel. Esse binomial com esse dá 6. 5 mais 10 dá 15. 10 mais 10 dá 20. 10 mais 5 dá 15. 5 mais 1 dá 6. E termina com 1. Isso dá toda a linha, quando no numerador 6 a gente poderia ir para o infinito. E é uma organização, né, sem, no caso, precisar fazer toda aquela forma. Né? Para esses binomiais aí, logo no começo, você pode desenvolver o triângulo e ter todos os binomiais já arranjados. Né? A gente vai fazer isso mais à frente também, quando a gente estiver estudando o chamado binômio de Newton. Né?
Bom, um resultado importante desse triângulo de Pascal é que a soma de todos os números binomiais da linha de numerador n do triângulo de Pascal é igual a 2 elevado a n, né? Bom, então o que é isso? Vamos montar aqui um triângulo de Pascal para entender. Vamos lá. Um começa com 1, né? Primeiro. Aí o outro começa com 1, termina com 1. O outro começa com 1, aí começa o ciclo agora. 1 mais 1, 2, termina com 1. Começa com 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3, termina com 1. Começa com 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4, termina com 1. Começa com 1, 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 5, mais 1, 5 e termina com 1. Bom, o que acontece se a gente somar os números dessa linha? Claro que o primeiro aqui não tem uma soma, né? Vamos fazer como se fosse uma soma, vamos só repetir ele. Eu não estou somando ninguém, vou repetir. Agora, 1 mais 1 é 2, né? Se você somar essa outra linha aqui, ó, 1 mais 2 mais 1, isso dá 4. Se você somar os elementos dessa linha, 1 mais 3 mais 3 mais 1, isso vai dar 8. Né? Se você somar os elementos dessa outra linha, nós vamos ter aqui, ó, 5 mais 6 dá 11, mais 4 dá 15, mais 1 dá 16. E se você somar os dessa outra linha, você vai ter 1 mais 5 é 6, 16, 26, 31, 32. Correto? E o resultado assim por diante. Então, que padrão tem essa sequência, né? Olha, o 1 é 2 elevado a 0, o 2 é 2 elevado a 1, o 4 é 2 elevado ao quadrado, o 8 é 2 elevado ao cubo, o 16 é 2 elevado a 4, o 32 é 2 elevado a 5. Então, se você observar, quando você soma as linhas de numerador 5, o resultado é 2 elevado a 5. Se você somar as linhas, todos os elementos que estão na linha de numerador igual a 4, o resultado é 2 elevado a 4. Ou seja, pessoal, se eu te colocar aqui para vocês, ó, qual é o resultado dessa soma? 7, 0 a 0, né? Mais 7, 1 a 1, até chegar no 7, 7 a 7. Tá? Você não precisa perder tempo fazendo todas essas contas. Você pode dizer que isso aqui é diretamente 2 elevado a 7. Correto? E aí fazer a conta do 2 elevado a 7. Tá, ok? Então esse é um dos resultados do triângulo de Pascal. A gente vai fazer essa demonstração, tá? O pessoal do ensino médio, eu acho que essa demonstração não é muito razoável, mas a gente vai estar fazendo ela, porque a gente vai usar um conceito chamado indução finita, que aí talvez mais para o pessoal que já tem familiaridade com a demonstração pelo princípio da indução, tá? Quem não tem essa familiaridade, que é de outra área ou que é do ensino médio mesmo, pode acabar já essa aula por aqui, tá? Então só para a gente finalizar aqui, ó, eu posso passar uma conta enorme do tipo, né? Quanto vale 100 0 a 0 mais 100 1 a 1, aí mais todo mundo até chegar no 100, 100 a 100. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando todos os binomiais que tem numerador igual a 100. O resultado dessa conta é direto 2 elevado a 100. E, obviamente, você só iria conseguir resolver esse exercício a tempo de fazer, né, com tempo rápido, se você soubesse deste resultado. Tá, ok? Então esse é o triângulo de Pascal, é um triângulo que organiza os binômios, né? Todos os binômios estão nesse triângulo, tá? Não importa o tamanho do binômio. É claro que se você tem um numerador muito grande, ele vai aparecer bem lá na frente, né? Bom, como é que nós vamos então demonstrar esse resultado? O que nós queremos demonstrar? Nós queremos provar que, nós queremos demonstrar que se a gente somar n 0 a 0, somado com n 1 a 1, né, até n a n, o resultado dessa soma é 2 elevado a n, correto? Bom, como eu vou voltar a repetir, se você é de outra área, não tem familiaridade com esse princípio da indução finita que é visto nos cursos de graduação em matemática, você pode pular essa slide, né, e já ficar satisfeito com o que está para trás. Mas o que é o princípio da indução finita? Né? Primeiro vamos demonstrar a afirmação para n igual a zero. Então, para n igual a zero, que seria o primeiro número natural, né, o que é o n 0 a 0? Ora, o n 0 a 0, quando o denominador é zero, a gente sabe que o resultado disso é 1. Né? E 1 é a mesma coisa que 2 elevado a zero. Portanto, né, a gente conclui o quê? A afirmação, né, a afirmação vale para n igual a zero. Vale para o primeiro natural. Né? Nesse caso, quem está considerando os naturais a partir do número zero. Ok? Bom,
Segundo passo de uma demonstração por indução é a gente supor que a hipótese vale para algum n. Então suponha, né? Vamos supor que essa afirmação, né? Que a afirmação é verdadeira, né? É verdade, né? Para algum n. Tá certo? Então essa é a primeira hipótese nossa, que ela vale para algum n. Ou seja, se ela vale para algum n, significa que para este n, nós temos isso aqui sendo verdade. É a chamada hipótese de indução, né? Bom, vamos pegar então a hipótese de indução, que no caso é n0 a 0 mais n1 a 1, vamos colocar aqui n2 a 2, até chegar aqui no n, vamos colocar assim, n menos 1 mais n a n, e isso é igual a 2 elevado a n por hipótese, né? Por hipótese. Bom, como estou supondo que essa igualdade é verdadeira, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Nós vamos multiplicar essa igualdade por 2, ok? Quando a gente multiplica essa igualdade por 2, então essa aqui vai ficar com 2 vezes, né? n0 a 0, né? Mais n1 a 1, mais até n a n, e isso é igual a 2 elevado a n vezes 2, correto? Bom, multiplicar uma coisa por 2, na verdade, é a mesma coisa que, vamos fazer aqui, acho que dá para fazer nesse pedacinho. Multiplicar uma coisa por 2 é a mesma coisa que somar ela com ela mesma, né? Então a gente pode dizer que o resultado desse lado é o n0 a 0 mais o n1 a 1 mais o n a n dobrado. Ele com ele. Então vou escrever aqui ele mais ele, né? Mesma coisa vai valer aqui. n0 a 0 até, vou simplificar mais, até n a n. E do outro lado nós temos 2 elevado a n vezes 2, isso dá 2 elevado a n, né? 2 elevado a n mais 1. Bom, agora vamos atentar para o seguinte fato aqui. Ó. Eu vou organizar essas somas da seguinte maneira. Eu vou começar a organizar essa soma, e aí eu vou cortando aqui só para a gente ir observando. Eu vou pegar esse n0 a 0 aqui, não é que está cortando, é só porque eu estou organizando esse n0 a 0. Nós vamos somar ele com o n1 a 1 que está aqui dentro, tá certo? Então aqui dentro tem um n1 a 1, da outra soma. Observe que esse cara aqui, ó, o primeiro ficou aqui esperando, não estou mexendo com ele. Agora, eu vou pegar agora, nessa outra soma, o n1 a 1, e vou somar com o n2 a 2 que está lá na outra soma. Vou juntar com o de lá. Ok? E vou fazer isso sucessivamente, até que eu pego aqui o cara, que é o n menos 1, e somo ele com o n. Então, quer dizer, eu usei esse último aqui. Só que ficou sobrando esse cara, que eu não usei ele, eu usei o n menos 1. Então, sobrou quais elementos? Sobrou o n, vou acrescentar aqui no cantinho, sobrou o n a n, e sobrou o n 0 a 0. E isso é igual a 2 elevado a n mais 1. Né? Bom, vamos tentar matar tudo aqui nesse slide. Se a gente, nessas somas, aplica a relação de Stifel, o que é a relação de Stifel? n0 a 0 mais n1 a 1 pela relação de Stifel, isso é a mesma coisa que o binomial n mais 1, 1. Ok? Quando eu venho n1 com n2, isso vai dar o binomial n mais 1, 2. Né? E vou repetir esse procedimento até eu chegar nessa última soma, usando de novo a relação de Stifel. Isso aqui seria o binomial n mais 1, n. E esses camaradas que sobraram, olha, o que é o n0 a 0? Isso é 1, mas eu posso escrever ele como se fosse n mais 1, 0 a 0, porque esse também é 1, né? n mais 1, 0 a 0 e n 0 a 0 também dá 1. A mesma coisa, o n a n é 1, e eu posso então reescrever como se fosse n mais 1 e n mais 1, que não teria diferença porque também é 1. Então, se a gente observar toda essa soma aqui, né, isso nos dá o seguinte, que
n mais 1, 0 a 0, mais n mais 1, mais n mais 1, 2, mais n mais 1, n, até o n mais 1, n mais 1, é igual a 2 elevado a n mais 1. Portanto, significa que a afirmação valendo para n, né, ela também está valendo para n mais 1, ok? Logo, a afirmação vale para todo natural, né? A afirmação é verdadeira, né? É verdadeira para todo natural, para todo natural. Portanto, está demonstrado aí esse resultado. Então a gente pode usar ele matematicamente, que está demonstrado, tá ok? Tá? Você que nunca fez uma demonstração por indução, né? No caso, pode ficar mais tranquilo por essa demonstração. E você que está estudando matemática e quer aprofundar, é bom compreender como fazer essa demonstração por indução. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? E que apliquem esses resultados aí e façam também as atividades que serão propostas.